Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina. Essa paz que o Senhor nos deixou de presente quando Ele subiu, o seu Santo Espírito maravilhoso, glorioso, que está conosco, ao nosso lado, como ajudador. A Ele seja toda a honra, a glória, a louvor e a nossa adoração, amém? Então eu tenho os pedidos de oração aqui, pela Ana Cristina, que a dona Wanda faleceu, a mãe dela, também pela mãe da Célia, né, dona Odete. Boa tarde, Célia, paz do Senhor. Saúde, né? Pela mãe da Ivani também, que tá com Alzheimer, a Ivani, minha amiga lá do senador, pelo Isaías, né? Irmão da irmã Genir, pela Nair, também saúde da coluna, pela Idair emprego, amém? Vamos buscar a face do nosso Deus, porque o nosso Deus tem todo o poder para resolver, solucionar e nos ajudar em todas as dificuldades, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, o teu nome que é conselheiro, que é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. Senhor, nós queremos, ó Deus, te adorar, te agradecer, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Salvador, é o nosso Consolador amado. Senhor, nós queremos te pedir o consolo do Senhor Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor deixou o Espírito Santo como consolador, porque na morte, Senhor, não há consolo humano, só um consolo dos céus. Pai, consola a família da Ana Cristina. Senhor, cuida da tua filhinha com os teus cuidados paternais. Senhor, abençoa a visita a dona Odete, mãe da Célia. Senhor, que o Senhor esteja aplicando o seu sangue nessa enfermidade. Senhor, renovando as suas forças, a sua saúde. E embora as pessoas estejam idosas, mas nós queremos, Senhor, ó Deus, um bem muito grande que o Senhor deixou aqui na terra são os nossos pais. Senhor, abençoa também a mãe da Ivani, também está com problemas graves. Senhor, abençoa a saúde da Ivani, da Ana Adélia, minha amiga. Senhor, abençoa a saúde de cada um que entrar nessa live. Senhor, toca com a tua mão santa e poderosa. Pai, aquelas situações que o remédio também não resolve, situações crônicas e agudas, o Senhor tem todo o poder, ó Deus, para sanar qualquer enfermidade. E nós clamamos pelo teu socorro, pela tua intervenção sobrenatural, Senhor. Abençoa, Jesus. Ó Deus, os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Cuida, Senhor, do genro, nora, netos, Pai. Dá ordem aos teus anjos, onde eles estiverem, que eles sejam escoltados por ti, que eles sejam cobertos pelo sangue do Senhor, que eles sejam, Senhor, livres de todo laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa. Se 1000 cair ao nosso lado, da nossa família, Senhor, 10.000 à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, que nós não sejamos atingidos. Senhor, somente com os nossos olhos olhemos e veremos a recompensa, Senhor, do ímpio, Pai, daquele que não quer se render a Ti, daquele que não tem temor do Teu nome. Senhor, abre portas de emprego, entra com solução, socorro na vida financeira, daqueles, Senhor, que precisam de uma intervenção neste dia. Pai amado, Pai querido, abençoa a nossa nação. Nós profetizamos, levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que sobre as terras havia trevas, mas sobre ti que venha surgindo a glória do Senhor e que as nações caminhem ao resplendor que te nasceu, que haja ordem e progresso de norte a sul, leste a oeste. Senhor, não permita a liberação de drogas, Senhor, porque nós vimos em países, Senhor, que eram tão ricos, ó Deus, tão desenvolvidos, pessoas mendigando pão, pessoas vivendo como mendigos, meu Pai. Não permita o aborto, que é aliança com a morte. Nós temos aliança com a vida, que é Jesus Cristo, e a vida foi dada pelo Senhor, só o Senhor pode tirar. A morte e a vida estão nas tuas mãos, Jesus.
Ó Deus, promove os padrões do reino nesta nação. Levanta uma nação, Senhor, do povo que se chama pelo teu nome idônea, que preza pelos princípios da tua palavra, que é sal e luz nesta terra, que preserva esta terra de se estragar, Senhor. Ó Deus, que ilumina, que ajuda, Senhor, as pessoas a conhecerem a verdade. Em nome de Jesus, abençoa cada um que entrar nesta live, Senhor, com os pedidos que estão no coração, até com aqueles pedidos que a pessoa não fala para ninguém, mas que o Senhor conhece. Abençoa cada um poderosamente, derrama uma unção nova. Senhor, a unção do Salmo 23, que faz o nosso cálice transbordar, a unção que quebra o jugo, a unção que cura a enfermidade, a unção da alegria. Coloca um novo cântico na boca, um cântico de louvor, um cântico de adoração, um hino de louvor ao nosso Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Nós estamos vendo sobre Daniel, né? O livro de Daniel é muito bonito, só que ele é muito profundo. Eu não me aprofundei, né? Tô pregando assim alguma coisa, mas eu pretendo estudar melhor. Mas Daniel é um exemplo, né? Nós vimos os pecados de muitos personagens bíblicos, né? Jacó, Abraão, Sara que riu, né, quando Deus falou, Davi que teve muitos pecados, mas lá no livro de Daniel a gente não vê nenhum relato de algum pecado grave, nem simples, né, na vida de Daniel. Ele foi deportado com 14 anos na Babilônia, viveu lá muitos anos. Quando ele estava com 83 anos, no final do livro, ele se manteve idôneo quando ele não tinha nada, quando ele tinha cargo alto, quando ele não tinha dinheiro e quando ele tinha. As posições não mexeram com a cabeça dele, porque ele tinha um caráter idôneo, né? Que nós possamos imitar as coisas boas da Bíblia e evitar os maus exemplos, amém? Então, no terceiro ano do rei Ciro, né, da Pérsia, foi revelada uma palavra para Daniel, porque ele não lia a palavra por ler, ele examinava as escrituras. E examinar, quando a gente vê um médico examinando, um médico bom, né, ele procura minuciosamente a causa da enfermidade para dar o remédio certo. E Daniel, ele examinava as escrituras, e o nome dele, a tradução do hebraico é Deus é meu juiz. E Beltesazar era o nome que eles, os babilônios, colocaram para customizar os jovens que foram exilados para todos os costumes da pátria, né, da Babilônia. E Daniel não se contaminou com os manjares do rei, Daniel não adorou os falsos deuses, mesmo em risco de vida, ele preferiu ir para a cova dos leões do que adorar os falsos deuses, do que deixar de orar 3 vezes por dia, com a janela aberta para a banda de Jerusalém, porque ele conhecia as escrituras. Quando Salomão, ele consagrou o templo, ele falou, né, se o meu povo fosse levado cativo, mas orasse para a banda de Jerusalém com as mãos levantadas, né, e clamasse ao Senhor que fosse liberto. E Daniel sabia dessa verdade, mesmo com o decreto do rei. Ele não orou baixinho, ele não fechou a janela, ele não fechou a porta, ele continuou orando 3 vezes por dia, em voz audível ao Deus que sabe ouve e vê todas as coisas, amém? Então, o que aconteceu? Ele esteve muito triste, porque ele recebeu revelações, né, que ele ia ter revelações, e 3 semanas ele não comeu manjar, não bebeu vinho, não se ungiu, e ele estava à borda do rio Idéquia, um dos 4 braços do rio que compunha o Jardim do Éden. Então, quer dizer que uma parte do Jardim do Éden era na Babilônia, né? A outra parte em Jerusalém, a outra lá na África, e as 4 partes assim entravam em nações, né?
E aí ele levantou os olhos e ele viu um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, o seu corpo era como turquesa, o seu corpo parecia um relâmpago. Olha que visão maravilhosa que Daniel teve, né? E os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como uma voz de uma multidão. E só Daniel vê aquela visão, né? Mas os amigos devem ter ouvido o som da voz e ficaram com maior medo e fugiram, né? E ele fala, só eu vi esta visão, porque Deus tem coisas especiais para aquele que é fiel, para aquele que busca o Senhor, né? Não ficou força nele, ele desmaiou. Fala assim que a formosura dele virou um desmaio, né? E não tinha força nenhuma. Aí ele ouviu aquela voz, né? E ouvindo a voz das palavras, ele falou assim, ó, uma mão me tocou e fez que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Começou a gatinhar, porque não sobrou força nenhuma nele. E me disse, Daniel, homem amado, né? Daniel era um homem amado na terra e no céu, e todo aquele que é fiel, que ama a Deus, é amado no céu também. E porque ele era amado, logo que ele começou a orar, foram ouvidas as palavras da sua oração, né? Ele fala assim, ó, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta sobre os teus pés, porque eu te fui enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo, imagina, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, né? Então o que acontece? Existem 3 céus, porque o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:2 fala assim que ele foi arrebatado ao 3º céu. Então fala assim, ó, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora dele, né, foi arrebatado até o 3º céu e ouviu palavras inefáveis, as quais ele não quis nem revelar os segredos que foram contados para ele lá no 3º céu, né? E o que acontece? No 1º céu é onde estão as aves, os pássaros, né? No 2º céu é onde estão os astros, as estrelas, e no 3º céu é onde está o trono de Deus. Então Deus mandou, despachou, a gente crê, alguns creem que esse anjo aí é Jesus, mas não é Jesus, sabe por quê? Porque o príncipe da Pérsia lhe resistiu 21 dias, e se fosse Jesus, Jesus fala assim, que sabe como que ele vai acabar com o anticristo? Ó, só com o sopro da sua boca. Então, se fosse Jesus, esse anjo aí, né, não seria ele, porque ele já tinha acabado com a raça dele, né, com o príncipe da Pérsia, que representa demônios que habitam nos principados, né, que habitam nas potestades do ar. Então, no 3º céu estava Deus, que mandou a mensagem através do anjo. No 2º céu é onde estão os principados e potestades, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a palavra fala em Efésios 6, né, que é contra principados e potestades. Quando a resposta passou ali, esse príncipe, né, da Pérsia entrou em guerra espiritual por 21 dias, mas por 21 dias, enquanto Daniel não recebeu a resposta, ele continuou batalhando e orando. Mas o que aconteceu? Veio um príncipe do céu, que é Miguel, que é o anjo responsável pelas guerras, e entrou lá em socorro, entraram numa batalha, e por fim Daniel recebeu a resposta, né? Em Efésios 6 fala assim, olha, que os filhos honrem os pais, que os pais não irritem os filhos, que as pessoas tratem a pessoa que serve a ele como se fosse
humano, né, como se tivesse, e o empregado como se tivesse fazendo para o Senhor. Aí passando tudo isso, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que nós possamos resistir no dia mau. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura espiritual, né? Aqui fala, né, da couraça da justiça, que é uma couraça de couro, porque os povos antigos e os demônios também mandam setas inflamadas. E essa couraça de couro, né, que reveste o coração e o pulmão, que são órgãos vitais, quando batia essa seta inflamada, né, com fogo na ponta, batia naquela couraça e caía, ela apagava o fogo. Por isso que no Salmo 91, né, fala, né, que Deus nos protege, Deus nos guarda, e Ele é a nossa justiça, Ele nos reveste dessa couraça da justiça, né, do capacete da salvação, porque quando o ser humano é atingido na mente, ele perde o raciocínio, perde o equilíbrio. Então nós precisamos nos revestir mesmo do capacete da salvação e pedir que a nossa mente seja mantida cativamente de Jesus Cristo, porque o diabo cochicha, né? Tinha uma irmã um dia que tinha uns problemas e era cochicho do diabo. Então nós podemos pedir que o Senhor coloque um filtro no nosso ouvido e que nós não nos vejamos como o diabo quer que nós nos vejamos, nem como as pessoas querem, né? Mas que nós possamos nos ver como Jesus nos vê, como a menina dos seus olhos, como aqueles amados no céu, como aqueles que são conhecidos no céu, que sejamos temidos no inferno, né? Não por nós, mas pela graça, pelo poder de Deus, pelas armas que Deus dispôs, porque a nossa luta não é contra principados e contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém? Então, contra os seres espirituais da maldade, os demônios, né? Então, o que aconteceu em Efésios 6:10? E aí, nós precisamos calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, empunhar o escudo da fé, com o qual nós também apagamos dardos inflamados, né? Nos cingir da verdade, o cinturão da verdade, a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus representa a espada. A espada, ela tanto mata, mas essa espada da palavra, ela vivifica, ela vai até a divisão do espírito, juntas, né? Almas e medula. A palavra de Deus vai no lugar certinho. Quando é para salvação, a palavra vai lá no espírito e recria o ser humano. Quando é na alma, ela cura a alma. Quando é no corpo, ela vai e cura o corpo, né? A palavra de Deus sabe aonde agir, amém? Então Daniel em todos os momentos se posicionava. A libertação do povo babilônico, do povo de Israel da Babilônia, tinha que passar por arrependimento, e a soberania de Deus não anula a responsabilidade da oração. Deus já sabe. Não, o Senhor fala, não estejais inquietos por coisa alguma, né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e já agradecendo pela fé, porque o nosso Deus sabe, ouve e vê. Amém? Então Daniel tinha sido ouvido no primeiro dia, mas esse príncipe da Pérsia, esse demônio que age, né? Há demônios que agem em cada país. Conforme o povo, né, no carnaval, que existe uma invocação de demônios, então eles agem nas regiões celestiais, e cada país tem aqueles seus representantes do inferno, infelizmente, né? Então, o que aconteceu? Quando a bênção estava passando, esse demônio segurou, aí o anjo começou a lutar com ele, e Deus mandou reforço do céu através de Miguel, o príncipe, né? Que o Senhor mande reforço para a resposta da tua oração nesta tarde. Recantar a laia, raia cheias tu e elamas, porque o Senhor peleja por nós, Ele é o Deus da nossa guerra, amém?
Então, ele entrou nesse jejum. Jejum é saudades de Deus. Quando nós estamos jejuando, nós estamos declarando que nós amamos mais a Deus do que a comida, né? Nós queremos mais a alegria da presença de Deus, das respostas de Deus, do que satisfazer a carne, amém? Então, o anjo tocou em Daniel e ele se levantou, né? Então, e quem são os inimigos da obra de Deus, né? Aqui Nabucodonosor era um rei que naquela estátua representava a cabeça de ouro, né? São aqueles que impedem, falou, tá falado, é só ele que manda, é só ele que sabe, né? Então, não lutam pelo reino de Deus, mas pelo seu próprio reino. Então, e nós temos que fazer a obra para o Senhor, como se fosse para o Senhor e para a glória dele. Amém? Aleluia. Então, aí o que aconteceu? Esse príncipe era esse ser espiritual satânico, né? Então, nós temos o andar de baixo, que é onde nós nascemos, onde nós vivemos e onde nós morremos. O andar de cima, onde existem os demônios. E o terceiro andar, onde Deus está. Amém? Então, o que acontece? Em Daniel 11:37... começa a falar, né, nessas respostas, Deus estava mostrando coisas que iam acontecer no fim dos tempos, e nós sabemos que nós estamos no fim dos tempos, porque a palavra fala que o povo ia correr de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. Gente, como a ciência está se multiplicando no nosso tempo, por isso fala no tempo do fim, é o que está acontecendo, né? E fala lá do anticristo. O anticristo vai se assentar lá no templo, né, em Jerusalém, como se fosse Deus, vai pedir de novo sacrifícios. Aí os judeus vão ter os olhos abertos, né? Vai ter uma grande tribulação, onde ele vai reinar, onde ele vai ter conchavos mundiais, mas o povo de Israel vai ter os olhos abertos, amém? Tudo está escrito na palavra e vai acontecer, né? E fala assim que ele não vai ter respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, né? Quem que é homem que não gosta de mulher? Porque sobretudo se engrandecerá, ele vai querer ser adorado como Deus. Ele não conseguiu ser adorado lá no céu como Deus, caiu, foi o primeiro pecado cometido lá no céu, não foi na terra, foi primeiro no céu, né? Quando ele se rebelou, quis ser como Deus, e como Deus ninguém nunca vai ser, porque a criação nunca vai se comparar com o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? E aí o que aconteceu? Agora ele queria de novo, o diabo que é adoração, através de imagens, né? Ele se esconde através das imagens, porque você não vai adorar um demônio de chifre, né? Então ele se esconde atrás da desobediência, e ali ele recebe adoração. E agora lá em Israel ele vai querer ser adorado como Deus. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, que eu falei, né? E a ciência vai se multiplicar. Muitos serão purificados, enfraquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? E naquele tempo, os ímpios, às vezes você fala alguma coisa, né? Que Deus é contra aborto, que a aprovação de drogas só cai destruição. Lá na Califórnia, eu vi um vídeo, um país próspero, um país que produz de tudo. Lá é um país riquíssimo, né? Então, eles vivendo tudo em tendas nas margens das rodovias, como mendigos. É isso que a droga faz. Então, quando o ser humano não tem parâmetros, quando o ser humano não tem limites, ele se destrói. O diabo não tem pressa. E, infelizmente, às vezes você fala e as pessoas não entendem, né? Tem a mente cauterizada, estão cegos espiritualmente. Aí, naquele tempo, se levantará o grande príncipe Miguel, que é pelo povo de Israel, né?
E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for inscrito no livro da vida. É um arrebatamento, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Mas os entendidos resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinarem a justiça refulgirão como estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras, fecha esse livro até o tempo do fim. Então é o que está acontecendo. Nós estamos no tempo do fim, né? Muitos serão provados, embranquecidos. Daniel foi provado em várias situações e se manteve idôneo, ileso, né? Os sábios, conforme a descrição que deles faz no Antigo Testamento, são os fiéis a Deus. Quem é sábio é fiel a Deus, amém? Então demonstram sabedoria não somente pela maneira de viver, mas pela influência da sua vida e o seu testemunho, que levam muitos à vida da retidão. Resplandecerão, serão transformados, e a glória de Deus refletirá neles e através deles, amém? Então, sábio é aquele que é fiel a Deus, sábio é aquele que tem sabedoria na sua maneira de viver, sábio é aquele entendido do que já está acontecendo agora, que examina as escrituras, compara com o que está acontecendo e está vendo que a volta de Jesus está muito próxima, que os sinais estão se concretizando, estão se potencializando, cada dia tem mais sinais, e Jesus compara a um parto. Primeiro uma dor, a tribulação, e nós já estamos, eu creio, na tribulação, né? Sem dúvida. Depois outra dor, aí começa o espaço do tempo das dores começa a diminuir. Aí quando tiver todas as dores junto, que dá uma dor, uma cólica, né? Eu já tive 5, então eu sei, uma cólica nas costas, uma dor que nada tá bom, né? Aí Deus compara com a volta de Jesus, vai ter guerra, rumores de terra, terremoto, fome, peste, tudo junto. Aí o Senhor virá, né? Então nós já estamos vendo, né, isso talvez na grande tribulação, e que Deus nos livre, né, que ele volte antes para a igreja, amém? E assim foi Daniel, e assim devemos ser como Daniel, né, e principalmente imitar Jesus Cristo, porque ele é santo, é perfeito. Certamente Daniel tinha algum pecado, né, que não era tão grande, tão visível, mas Jesus Cristo é perfeito, né? Nós podemos sempre olhar para ele, autor e consumador da nossa fé, sempre ter o Senhor à frente, na nossa retaguarda, à direita, à esquerda, sempre tememos ao Senhor e andarmos na sua presença e na sua luz, amém? E Deus pode fazer acontecer o que nunca aconteceu, né? Nunca tinha chovido na terra e houve dilúvio, nunca tinha abrido o mar vermelho, né? Nunca se viu abrir um mar, Deus abriu. O sol parou quando Josué lutava, o sol se deteve no vale de Ajalon, né? E a lua não deu a sua cara. Então, nós fazemos o possível, mas o impossível nós entregamos e dependemos da mão do Senhor, amém? Então, esse é o nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o povo, no Salmo 137, tinha deposto os instrumentos, tá? Tinha jogado a toalha, Daniel estava lá na Babilônia orando, e muitos já tinham desistido, mas quando houve uma mudança de rei, eles foram libertos, né? Houve 3 extradições da Babilônia, através de três servos, né? Neemias, Esdras e mais um, que eu esqueci agora, mas foram 3, né,
que deportaram, que levaram de volta o povo, e infelizmente muitos preferiram ficar na Babilônia, ficar lá, acostumaram com a vida de lá, com os costumes de lá e não voltaram para o seu país, né? Esse é o ser humano. Que a gente não, que nós possamos não decepcionar o nosso Deus, que nós possamos viver conforme a sua vontade, o seu querer e para a sua glória, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão linda, que nós, Senhor, mesmo no mundo hostil, no mundo onde haja corrupção, que nós possamos nos manter, Senhor, firmes, fiéis e leais à tua palavra, aos princípios da tua lei, Senhor, que nós possamos ser daqueles que são amados no céu, porque nós te amamos, porque nós queremos zelar pela tua palavra, pela tua vontade, pelos teus princípios, e sempre o Senhor teve um povo idôneo, um povo, Senhor, um remanescente, Senhor, ó Deus, na terra, ó Deus, abençoa cada um, cuida de cada um, nas suas necessidades, Senhor, naquilo que está preocupando o coração, toma nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, entra em socorro, entra, Senhor, com provisão e providência, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe rica e poderosamente, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém?